autografada, escrita em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. E a lei da herança, onde ela está escrita? Nos 10 mandamentos, na lei maior de Deus. Uma única vez o trono de Deus desceu na terra, foi visto por vários profetas, mas descer na terra só para entregar os 10 mandamentos, dada a importância dessa lei. Escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra. Moisés quebrou as primeiras tábuas, traz outras. Tinha que ficar escrito. A Arca da Aliança, que está no tabernáculo do céu, que João viu quando teve a visão do Apocalipse, Apocalipse 11, versículo 19, eu vi a Arca da Aliança no tabernáculo do céu. Lá no céu estão guardadas as tábuas da lei, dentro da Arca da Aliança. E é nessa tábua, ou nessas tábuas, que Deus escreveu a lei maior dele. Num país, a lei maior é a Constituição Federal. A lei maior é a Constituição Federal. Ela foi feita de um jeito especial, não é um homem, não é um projeto de um legislador, é um projeto de vários legisladores, ou melhor, todos os legisladores federais. E lá existe, eu não sei porque foi projetado outro versículo, mas Apocalipse 11, 19 está escrito assim: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. A arca da aliança está lá, está lá. Porque legisladores federais todos se reuniram para fazer essa lei maior chamada Constituição Federal. Uma lei municipal, estadual, federal é projeto de um homem, mas uma Constituição Federal é projeto de todos os legisladores federais. Uma Assembleia Nacional Constituinte, exaustivamente discutindo item por item, artigo por artigo. Por isso ela é lei maior, ela tem um poder imperativo maior, ela tem uma eficácia maior, ela tem uma força maior. Carta Magna é assim que nós chamamos. Qualquer lei municipal, estadual, federal, que estiver contrária a essa lei maior, pode ser derrubada por uma ação própria, chamada arguição de inconstitucionalidade, porque não pode haver uma lei que contraria a lei maior, porque essa lei maior é a última palavra. Os 10 mandamentos são assim. Deus fez muitas leis que Ele mesmo revogou. Deus fez muitas leis que eram circunstanciais para proteger o povo, como leis de alimentação, por exemplo. Um povo nômade num sol causticante, Ele cuidava de dizer: não coma isso, não coma isso, não coma aquilo. Não havia possibilidade de cura de enfermidades, de doenças contaminadas por alguns vermes que a carne de porco tinha. Deus proíbe comer. Deus revogou uma lei da herança, herança física, herança material. Quando você lê o livro de Números, capítulo 27, você vai ler a história das filhas de Zelofeade. Zelofeade morre e fica 5 mulheres. E pela lei de Moisés, as mulheres não podiam herdar. Se o pai morresse, o dinheiro, o patrimônio ia para o tio delas. Se não tivesse filho homem, o irmão do morto é que receberia, ou os irmãos do morto. E as filhas de Zelofeade foram a Moisés. E elas foram corajosas, foram as anciões, foram as líderes. E falaram: não é justo isso. O nosso pai morreu e nada vai ficar para nós. E Moisés foi a Deus levando a reivindicação delas. E sabe o que Deus fala? Elas falam do que é justo, pode mudar a lei. A partir daí, mulheres começaram a herdar quando não tinham irmãos e o pai morria. Eu estou dando esse exemplo para você porque várias leis foram revogadas. Mas os 10 mandamentos não. Você vai ouvir argumento de pessoas que diz que essa lei não tem mais eficácia. Acabou o tempo da lei, porque estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça, mas a lei não acabou.
O tempo da graça é Jesus cumprindo a condenação que a lei continua determinando. O tempo da graça é de graça para você, mas não é de graça para ele. Ele é executado no seu lugar. Como termina o Velho Testamento? Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual vos prescrevi em Horebe. Deus termina o livro dizendo assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos. Lembrai-vos da lei. Deus traz a memória do povo. O Novo Testamento começa no Evangelho de Mateus, Sermão do Monte. Jesus fala: não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar, vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Cumprir como? A lei condena. Vai ter que ser cumprida a condenação, vai ter que ser executada. Eu morro no lugar do homem, que é, pela lei, condenado à morte. E ele diz mais: eu não vim para revogar a lei. E como juiz eu vou te dizer, uma lei que não é revogada, ela é vigente, ela está em vigor. E ele diz mais: até que céu e terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Isso está onde? Está no Evangelho de Mateus. Está no Sermão do Monte. Jesus dizendo: não penseis que vim revogar a lei, não vim revogar, vim para cumprir. E até que céu e terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. E céu e terra não passaram ainda. E ele continua dizendo: ficou pior, comigo ficou pior. Não matarás, mas se você odiar alguém, se você falar mal, com ódio, você já está descumprindo a lei. Se você olhar para uma mulher com um desejo, você já está adulterando. Ficou pior comigo. Ele não diz que acabou a lei. Ele diz que ele é o que morre no lugar da lei. Você vai entender em Gálatas 4, a partir do versículo 4, exatamente o que isso significa. Lá está escrito assim: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, parece que tem uma impropriedade da língua portuguesa, vós sois filhos, tinha que ser ao vosso coração. Mas o apóstolo Paulo, que escreve isso na carta aos Gálatas, ele se inclui, por isso ele diz nosso. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos, e se sois filhos, sois herdeiros. Veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele veio para resgatar. Ele veio para cumprir. Ele veio para morrer no lugar. E a lei da herança na Bíblia está grafada, escrita nos 10 mandamentos. E é na primeira pessoa do singular: eu visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos. Não é Satanás que visita. Não é o diabo que faz o cumprimento da lei de Deus. Não é o diabo que faz a execução da lei de Deus, é ele próprio. É ele que coloca o filho dele na cruz. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É Deus que cumpre a lei dele, fazendo a visitação da iniquidade dos pais nos filhos. Quem é que fala para Caim? Onde está Abel, teu irmão? Caim já havia matado Abel. Eu acaso sou tutor do meu irmão? És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem é que amaldiçoa Caim? Deus. Mas, pastora, não tinha lei ainda. Eu quero dizer para você que nunca houve mudança nem sombra de variação em Deus. Ele sempre foi o justo juiz e julgou do mesmo jeito. A diferença é que um dia ele publicou essa lei. Ele deu publicidade a essa lei. Eu já escrevi
27 livros. Esses livros estavam dentro de mim desde que eu comecei a pregar. Dentro de mim estavam todos os conhecimentos que Deus estava me dando. E eu não escrevia livro nenhum. Eu nunca fiz um esboço para pregar. Eu nunca anotei nada, nada. Eu não tinha uma folha de papel das minhas pregações. Um livro, um registro do que eu pregava. Muita admiração pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um libertador, meu chamado de libertadora. O apóstolo Paulo não viu Jesus em carne, não andou com Jesus, não relata fatos que Jesus vivenciou. Os evangelhos são relatos. Mateus, Marcos, Lucas, João, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, curou leprosos, ressuscitou Lázaro. Isso é relatório. Eles andaram e viram. Pedro, por exemplo, na epístola dele fala: eu não estou falando fábulas engenhosas, eu falo o que vi e ouvi. Nós estávamos lá no Monte da Transfiguração, quando ouvimos a voz do Pai dizer: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eles viram e relatam o que viram. Paulo não viu nada. Paulo não andou com Jesus, Paulo perseguia cristãos, e Paulo teve um encontro com Jesus glorificado. Como glorificado? Restituição da glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele fala na oração sacerdotal: eu cumpri o que o Senhor mandou fazer. E qual era a glória que ele tinha antes da fundação do mundo? Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol. É esse que Paulo viu na estrada de Damasco. Indo eu ao rei, caminho fora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. João andou com ele todo o tempo dele na terra, na chamada, desde que ele chamou os 12. João recostava a cabeça no peito dele. Quando João viu ele glorificado na ilha de Patmos, eu vi um com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol, e quando eu vi, eu caí como morto. João diz: eu caí como morto, desmaiou, perdeu os sentidos. Tamanho o impacto da diferença entre ele em carne, comendo, dormindo, viajando, chorando, e agora ele glorificado. Paulo viu Jesus glorificado. E diz para ele: Saulo, Saulo, porque me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra aguilhão? É dar murro em ponta de faca. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci. Para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Qual é o chamado de Paulo? Libertador. Arranca as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás, poder de Deus, das trevas para a luz, do poder de Satanás, poder de Deus. Por isso ele é o único que fala em principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Por isso é o único que fala: a luta não é contra a carne e o sangue. Por isso é o único que fala de armas espirituais. E eu mergulho de cabeça nas cartas de Paulo, porque tem ensinos profundos de libertação. Profundos. E um dia o Senhor me pergunta: você admira muito o apóstolo Paulo, não é? Sim, o Senhor sabe que sim. Os outros são chamados para serem pescadores de homens. Os outros receberam a grande comissão. Depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, aparece para 11, porque Judas já havia suicidado. Marcos 16, 14, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Vai fazendo isso. E Paulo? Arranca as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás, do poder de Deus. Você admira muito o apóstolo Paulo? Admiro. E o que foi que ele pregou quando ele estava em Éfeso e ficou 2 anos pregando na escola de Tirano? Não sei. E o que ele pregou na praça de Acro, Corinto, quando ele esteve em Corinto? Não sei. O que você sabe do apóstolo Paulo? O que ele escreveu, as cartas dele. E Deus falou para mim: pois é, eu tenho te dado tanto e você nunca escreveu nada.
O dia que eu te recolher, as pregações que você pregou, uma igreja você foi e vai se lembrar, talvez, mas entraram tantos pregadores. Outra igreja vai se lembrar e outra... Escreva o que eu estou te dando. E eu comecei a escrever. Agora, no CIL, que terminou ontem, 4 livros novos foram lançados. Mas esses livros estavam dentro de mim. O conhecimento desse assunto já estava dentro de mim, a história já estava dentro de mim. Desde que eu comecei a pregar há mais de 40 anos. Por que eu estou dizendo isso para você? Que os 10 mandamentos já estavam em Deus. Ele só publicou. Ele só publicou no Monte Sinai. Ele já aplicava maldição desde o livro de Gênesis. Maldito és, pois sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem diz para Caim que ele é maldito? Deus. Quem fala para Abraão, amaldiçoarei, eu te amaldiçoarei e abençoarei, eu te abençoarei? Deus. Não tinha os 10 mandamentos ainda, em Gênesis 12. Gênesis capítulo 6. Deus resolve fazer o dilúvio na terra. Destruir os homens. Por quê? Porque a corrupção do gênero humano, pelo pecado que entrou, fez ele se arrepender de haver criado o homem. Está escrito exatamente assim. Ele arrependeu-se de haver criado o homem. Resolveu exterminar todo ser vivo da face da terra. Você conhece a história. Ele manda o dilúvio. Ele ia exterminar todos os homens, mas no meio desses homens ele encontra um homem bom, um homem íntegro, um homem diferenciado. A Bíblia diz que ele andava com Deus, andava com Deus. Versículo 5 de Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, pesou-lhe o seu coração e disse: Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Noé andava com Deus, está escrito, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Deus escolhe esse homem para começar a nova humanidade. Esse homem tinha 3 filhos, está escrito aqui, Sem, Cã e Jafé, versículo 10. Quando você caminha um pouco na Bíblia, capítulo 9, o homem justo e íntegro que andava com Deus, depois que saiu da arca, depois que o dilúvio acabou, sendo ele lavrador, ele plantou uma vinha e tomou um porre. Ficou bêbado e ficou nu. E deve ter ficado vomitado, urinado, porque uma pessoa bêbada que fica nu e nem sabe que está nu, você vê nas ruas o estado é deplorável. Versículo 20 de Gênesis 9. No 6, ele foi escolhido pela integridade, pela justiça dele, pelo proceder dele. Capítulo 9, versículo 20. Noé, sendo lavrador, plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu no meio da tenda. E viu Cã, pai de Canaã. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Cã é o filho mais novo. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez do seu pai. E contou a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre os ombros de ambos, de costas, cobriram a nudez do pai, e os rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do pai. 3 irmãos, o mais novo é Cã, Sem e Jafé os outros 2. O mais moço entra na tenda e vê o pai pelado, nu e bêbado, nu e bêbado. O estado devia ser deplorável. Não cobre a nudez do pai,
Não fica de guarda na tenda para ninguém mais entrar. Sai e noticia o estado deplorável do pai para os irmãos. E noticiou detalhes, a ponto dos irmãos entrar de rosto desviado para não ver. Noticiou tudo que viu. Os irmãos tiveram o zelo de cobrir a nudez do pai. Entraram de costas com a capa sobre os dois, jogaram a capa e desviaram o rosto para não ver, para que o pai, quando acordasse, não tivesse vergonha deles por haver sido exposto diante de seus olhos no estado deplorável. Diferença do irmão mais novo para os dois mais velhos. O mais novo descobre a nudez do pai, expõe a nudez do pai, o nome disso é desonra. Desonra. Quando Noé acorda, versículo 24, despertou Noé da sua embriaguez e soube o que lhe fizeram o filho mais moço. Soube como? Por que eu estou com essa capa? Certamente uma ressaca enorme que ele acorda. E essa capa? Quem botou essa capa em mim? Os filhos devem ter dito, fomos nós, papai. Mas fique tranquilo, nós não lhe vimos. Nós desviamos o rosto quando entramos. Nós protegemos o Senhor, nós cobrimos o Senhor. Nós não fizemos saber a ninguém mais o que tinha acontecido. E nós soubemos. Como vocês souberam? Porque o nosso irmão mais novo nos deu a notícia. E como ele deu a notícia que o estado do Senhor era vergonhoso, nós não olhamos, nós já entramos com o rosto desviado. Só pode ficar sossegado que nós não olhamos. Despertando Noé da sua embriaguez, soube que lhe fizeram o filho mais novo, e disse, maldito seja Canaã. Quem é Canaã na fila do pão? É neto. O filho é Cã. Sem Cã e Jafé. Canaã é neto de Noé. Porque não é visitarei a iniquidade dos pais nos pais. A maldição é visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. A maldição não recai sobre Cã. O pecado de desonra aos pais recai sobre Cã. Não tinha ainda os 10 mandamentos, pastor, é verdade. O Monte Sinai não havia acontecido ainda. Mas essa lei já existia em Deus, sempre existiu. Ele não havia publicado. Essa maldição para o filho de Cã é porque Cã desonra o seu pai. E na lei maior de Deus está escrito, honra teu pai e tua mãe. Não estava ainda publicada, mas estava viva dentro de Deus aí. E essa maldição é tão terrível, que essa maldição amaldiçoa toda a terra de Canaã. De Canaã descende os cananeus. Quando você vira a página, você vai ver os descendentes de Canaã. Toda aquela Canaã gerou Sidom, versículo 15, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu, a Gigaseu, ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, ao Avardeu, ao Zemareu, ao Amateus, todas as famílias dos cananeus. Toda a terra de Canaã decorre dessa maldição. Porque há um prosseguir da maldição. Se não tem alguém no meio do caminho que se converte a Deus, que crê nesse assunto, que ora e rompe com esse elo, que vai gerando dos pais nos filhos, dos pais nos filhos, vai repetir por mais 4 gerações a partir do momento que um dos descendentes peca. E ninguém se converte, ninguém muda de vida. Vai pecar, mais 4. Ninguém rompe com as maldições, vai pecar, mais 4. Mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. E toda a terra de Canaã foi amaldiçoada. Toda a terra de Canaã foi amaldiçoada. Deus resolveu exterminar os cananeus. Quando Deus formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e o colocou para guardar o jardim, o homem tinha autoridade na terra.
Ninguém manda guardar. Se você coloca um guarda aqui nesse prédio, você vai dar autoridade a ele para impedir a entrada aqui o invasor. Por que Deus mandou o homem guardar o jardim? Por que você guarda seu carro, suas joias, seu passaporte, seu dinheiro? Porque tem ladrão. O ladrão, que é como Jesus chama Satanás, ele já havia sido expulso do céu. No céu não se achou mais lugar para ele, foi lançado para a terra. Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu, peleja é guerra. Miguel e seus anjos pelejaram e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, e foi lançado para a terra. Quando nós o chamamos de Lúcifer, nós inventamos esse nome. Esse nome não tem na Bíblia, você não encontra Lúcifer na Bíblia. Lúcifer é figurativo, significa portador da luz. Aqui tem lâmpadas que são portadoras da luz, elas não são a luz. Elas refletem a luz, que é um fenômeno que vem pelos cabos de alta tensão, força da energia elétrica, que num determinado momento produz o que você vê, mas ela pode ser desrosqueada, quebrada. Ela não é a luz. Lúcifer nunca foi a luz. Deus era a luz. E é. Lúcifer estava tão próximo de Deus, porque ele era o querubim ungido e fazia o papel de guarda de honra de Deus. Por estar tão próximo de Deus, a luz que emanava de Deus refletia nele. Quando Moisés subiu no Monte Sinai com as tábuas da lei e ficou 40 dias e 40 noites lá, a luz refletiu nele. Só 40 dias. Quando ele desceu, ele teve que colocar um véu para essa luz ir desaparecendo gradativamente, para não assustar as pessoas, não incomodar as pessoas. Imagine quantos séculos e séculos e séculos esse querubim ungido, a Bíblia o chama de querubim ungido, os anjos têm diferentes papéis. Os querubins são anjos adoradores que ficam ao redor do trono. Serafins fazem esse papel. Aquele anjo de luz estava junto de Deus. E ele tinha o brilho da luz de Deus. E eu creio que ele se viu cheio de luz, que não era dele, ele era portador da luz. E ele pensou, eu sou como Deus. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, como Deus. Ele ensoberbeceu-se, que achou que ele era Deus. Mas ele nunca foi Deus. Ele quer ser Deus aonde ele chega. Ele é uma criatura caída, uma criatura expulsa do céu. E a Bíblia fala em Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram. Deus não entrou nessa guerra. É criatura com criatura. Deus deu uma ordem para sair, não obedeceu. E quem não obedece a ordem de sair, tem que ser expulso. E a guerra foi feita de criatura com criatura. Os anjos que permaneceram no papel para o qual foram criados, a serviço do Criador, e que permanecem até hoje, e que compõem 2/3 dessas criaturas que Deus formou espirituais, lutaram com esse 1/3 comandado pelo maior deles, que é o diabo, Satanás. Esse é o nome que ele tem em Apocalipse 12, 7. E foi expulso o grande dragão, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi lançado para a terra, porque no céu não se achou mais lugar para ele. Quando ele foi lançado para a terra, o homem foi criado depois desse momento. Por que Deus manda o homem guardar o jardim? Porque esse ser espiritual, que não se encontra mais lugar no céu para ele, veio para a terra. Ai da terra e do mar,
porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está escrito lá em Apocalipse 2. Tempo ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso, que os endemoniados, quando chegavam diante de Jesus, dizia: bem sei quem és, o Santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Eles discernem o tempo, discernem a época. Eles sabem que ainda não era tempo do lago de fogo de enxofre, quando falavam para Jesus: vieste atormentar-nos antes do tempo. E quando eles foram lançados, essa renca de anjos, um terço dos anjos do céu, não foi formado demônio por Deus. Deus formou anjos de luz. Eles se converteram para as trevas, pela desobediência, pela rebelião. É como um soldado para ser do BOPE, para combater o bandido, e sabe tudo de direção perigosa, sabe tudo de manuseio de armas, sabe tudo de logística, de redutos de tráfico de drogas. Mas ele se converte para o tráfico, ele vira o rei do tráfico. Ele não perdeu tudo que ele aprendeu quando ele era um policial do bem. Ele usa tudo para o mal agora. Os anjos que foram expulsos do céu, anjos de luz, formados por louvor da glória de Deus, tornaram-se demônios. Tem poder? Tem, porque os anjos são valorosos em poder. Só que o poder agora é revertido para o mal. Se não tivesse poder, não mataria, não roubaria, não destruiria. Jesus, por 2 vezes na Bíblia, fala que Satanás tem poder. Se você escuta a pregação dizendo que ele não tem poder, pode deletar. Ele fala que Satanás tem poder, primeiro para os seus discípulos, que são enviados de aldeia em cidade em cidade, 70 discípulos, que voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Lucas 10, 17. Jesus responde para ele: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Parece uma conversa meio enviesada, mas não é. Quando eles voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem, Jesus primeiro responde: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele está contando da expulsão que houve no céu, está contando da rebelião de Satanás no céu, está dizendo: ele foi ordenado para sair, mas não saiu, ele teve que ser expulso do céu, e foi expulso como um relâmpago caindo na terra. E aí ele diz para os discípulos: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre acima, sobre embaixo. Me dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Jesus falando que o inimigo tem poder, mas a igreja tem mais. Sobre é acima. E fala para Saulo de Tarso: levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Esse ser cheio de poder, porque um anjo de luz era a sua identidade original, continua tendo poder para matar, roubar e destruir, mas perdeu a identidade original, tornou-se trevas. Quando Deus forma o homem à sua imagem, à sua semelhança, a trindade, imagem e semelhança da trindade, e coloca na terra, Deus deu ao homem autoridade para botar o inimigo para correr. Na terra o anjo tinha autoridade para expulsar anjo. No céu, na terra, Deus dá ao homem essa autoridade. Mas o inimigo entrou no jardim. E para entrar no jardim ele teve que incorporar numa serpente, porque tem uma lei espiritual. O mundo espiritual é legal, é regido por leis. Tem uma lei espiritual que o Senhor diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. No céu é o lugar, ou região celestial, o mundo espiritual é o lugar dos seres espirituais. Mas a terra é o homem que domina.
Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, plural, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio, sobre todos os seres da terra e sobre toda a terra. Sobre é acima. Domínio é diferente de propriedade. A propriedade da terra é de Deus, a terra, sua plenitude, todos nela habitam, são do Senhor. Salmo 24. Ele é o Senhor de toda a terra. Mas o domínio da terra ele entregou para o homem. Domínio é governo, gestão, administração. E deu junto com o domínio autoridade, para o homem botar quem ele quiser na terra. Se você tem um imóvel alugado, você não é o proprietário é o dono. Registro de imóveis está no nome dele, escritura está no nome dele, mas por uma permissão legal de um contrato de locação, você tem o domínio do imóvel. E esse domínio é seu. O proprietário não pode dizer para você quem é que você vai receber na sua casa. Ele não pode nem entrar na casa que pertence a ele, sem avisar você o dia que vai fazer a visita para fazer uma vistoria. Tem que constar do contrato que ele tem direito à vistoria e que avisa com antecedência, e você vai escolher o melhor horário para a vistoria, porque você domina. Domínio é diferente de propriedade. Instituto jurídico de domínio e o mundo espiritual é legal, é diferente do instituto jurídico de propriedade. Como o homem tem o domínio da terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens para dominar, o homem abre a porta para quem ele quer, para do mundo espiritual entrar no mundo natural. O mundo espiritual é infinitamente maior do que o mundo natural. Mal comparando, o mundo natural seria este salão, e o mundo espiritual seria todo o universo. Tudo que é matéria no universo seria o mundo espiritual, comparando mal. Para entrar do mundo espiritual para o mundo natural, tem que abrir porta. Eu estou vendo uma porta lá na minha frente, para entrar nesse templo, que eu estou comparando sendo o mundo natural, é preciso abrir aquela porta. Por isso que Deus fala para Caim: o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo. O pecado é a matéria-prima que permite a entrada de Satanás. É o pecado que faz com que o inimigo possa entrar na vida do homem. No livro de Apocalipse, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na sua casa. Casa é família. Luz e trevas só pode entrar no mundo natural com a permissão do homem, porque o homem é que tem autoridade no governo e na gestão do mundo natural. Por isso que o homem escolhe vida ou morte. Quando você oferece Jesus numa pregação online, as nossas pregações online de domingo, a média é de 50, 70 conversões online. Mas eu tenho que oferecer, ele tem que abrir a porta. Se ele não abrir a porta, ele vai ser condenado à morte eterna, porque ele não recebe o benefício de ter outro sendo executado no lugar dele. A execução tem que acontecer, a sentença tem que valer, ou mata um ou mata o outro. Ou mata Jesus na cruz, ou mata eu. E você oferece. E às vezes a pessoa reluta em aceitar. Mas ela tem que abrir a porta. Eu não posso abrir a porta para ela. Ou por ela. Luz ou trevas só entra com a permissão do homem. Do mundo espiritual para o mundo natural, é o homem que abre portas. É o homem que fecha portas. O pecado abre a porta, o arrependimento e a confissão fecha a porta. E aí você vai entender por que o Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças,
levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Porque no final dos tempos, abrir-se-ão as portas e o Rei da Glória vai entrar por ela. E o governo dele se instalará na terra, porque ele vai entrar para ficar. Novo céu, nova terra, e nessa nova terra ele vai governar. Junto comigo, porque eu vou estar lá também. E junto com você, se o recebeu. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou, tempo passado do verbo. Povos de todas as raças, tribos e nações. E os constituiu é passado também, pretérito. Reis e sacerdotes. E reinarão, agora é futuro, reinarão sobre a terra. Novo céu, nova terra, nós vamos reinar com ele por toda a eternidade. Mas o que eu quero dizer para você é que esse homem, formado à imagem e semelhança de Deus, que recebeu o domínio da terra, abriu a porta para Satanás entrar. Entregou o mundo natural para Satanás. Por isso Jesus fala, o mundo jaz no maligno. Por isso ele fala, vem aí o príncipe desse mundo, eu nada tenho com ele. Por isso ele fala, maior é o que está em vós do que está no mundo. O mundo tornou-se de Satanás, tornar-se-á do Senhor nos tempos do fim. Vai ser entregue tudo para Deus no tempo do fim. Mas até lá, o homem tem que fazer escolhas para deixar aquilo que Satanás plantou e implantou desde que ele entrou no Éden. Tem que fazer escolhas para mudar a história dele. Tem que ir à cruz para confessar pecados. Tem que ir à cruz para orar pedindo cura de enfermidades. O Senhor Jesus na cruz, além de perdoar as nossas iniquidades, curou todas as nossas enfermidades. E aí, não adoecemos mais? Crente não adoece? Adoece, pastor. E faz o quê? Vai à cruz toda vez que adoece. A cruz está disponível, mas ela não é automática. Da cruz ele fez-se maldito no meu lugar? Fez-se, mas não é automático. Eu tenho que ir à cruz e levar as minhas maldições e trocar por bênçãos, porque tudo que ele conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Mas você já viu uma herança bater na porta de alguém para entregar a herança? Não, você tem que ajuizar uma ação e você tem que reivindicar em juízo o que te pertence por herança. Senão você morre pobre com a herança sem você se apropriar dela. Tentamos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E as nossas maldições podem se transformar em bênçãos quando vamos à cruz com elas, entregamos na cruz. O Senhor Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos que iam a Ele, todos eram levados nos lugares onde Ele passava e todos eram curados, mas tinham que ir a Ele. E às vezes com muito sacrifício. Desce do telhado um leito, um tetraplégico, conduzido por 4 amigos para chegar até Jesus. Mas tinha que ir a ele. A mulher do fluxo de sangue tem que irromper no meio de uma multidão. Era preciso ir a ele. O cego, gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Agora você vai ver a quantidade de textos bíblicos que tem. As pessoas indo a Jesus para ser curado, indo a Jesus, indo a Jesus. O poder de Deus estava com ele para curar o tempo todo. Mas só quem ia a ele. Só quem vai à cruz com pecados tem o perdão. O perdão ofertado na cruz é para os 8 bilhões que estão sobre a face da terra. Mas eles não estão perdoados, 8 bilhões. Por quê? Porque não foram todos à cruz. A cruz não está indo a você, é você que tem que ir à cruz. Ele fez-se maldito por mim na cruz? Fez. Mas eu tenho que ir à cruz para trocar as minhas maldições por bênçãos. Livro de Levítico, capítulo 26.
A partir do versículo 3 fala de bênçãos e de maldições. Bênçãos, um tanto de coisa boa prometida. O pastor me contou que ele faz uma vez por ano reunião para falar sobre as bênçãos. A partir do versículo 14, maldições. Versículo 40, se confessarem, se é condicional, se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, na infidelidade que cometeram, nos pecados, nas transgressões, e tomarem por bem o castigo da iniquidade, confessa e reconhece que Deus está fazendo porque Ele é justo. Confessa e reconhece que é resultado da transgressão à lei, e que o juiz está aplicando a lei, como justo juiz, ele está aplicando a lei. Aí eu me lembrarei da minha aliança, ele diz. Se confessarem as vossas iniquidades, porque você precisa ficar limpo primeiro, para você ter direito de ir à cruz, romper com as maldições. Primeiro é o seu pecado. Primeiro é a sua transgressão. Como é que eu vou falar do pecado dos meus pais, se eu próprio não tratei os meus pecados ainda? Se confessarem as vossas iniquidades, é uma conjunção da língua portuguesa, uma conjunção aditiva, que significa também. Se confessarem as vossas iniquidades, e também as iniquidades dos vossos pais. Vai ser resolvido. Mas tem que confessar. Tem que reconhecer a transgressão, a lei que os nossos pais fizeram. Quando eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, é um sem número de textos bíblicos que comparo com o mundo jurídico e vou tendo as respostas que a gente precisa ter. Como que você resolve heranças espirituais ou maldição hereditária ou legado geracional, que é tudo a mesma coisa? Quando eu comecei a pregar, eu não falava de maldição, porque os crentes se arrepiavam todos quando falava de maldição. Aí eu inventei um apelido, herança espiritual. Não, herança eu tenho, maldição não. Sei lá, meme chose, é tudo a mesma coisa. Só tem um apelido. Quando a Bíblia fala de maldição, não fala de assunto de vida eterna, fala de assunto aqui. Quando a Bíblia fala de maldição, vou te dar exemplo. Tem bênção, tem chuva, serô de temporã. Tem maldição, tem seca. E seca, você já viu na Bíblia, nos 3 anos e meio que ficaram de seca, porque Elias fala, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, não vai ter chuva nem orvalho. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que a seca faz? Tem maldição, tem seca. Tem bênção, tem chuva. Tem maldição, tem dinheiro. Tem o suficiente para emprestar? Tem o suficiente para tirar o velho, para botar o novo, porque tem tanta coisa que não vai caber no armário. Tem maldição? Falta de tudo. Tem bênção? Tem saúde física. Tem maldição? Doenças. Tem bênção? Tem saúde mental? Maldição? Loucura. Tem bênção? Filhos? Toma nos braços os filhos e até os filhos dos filhos. Tem maldição? Sepulta os filhos. Mas os pais é que têm que sepultar os filhos, é? Não, os filhos é que têm que sepultar os pais. E aí, queridos, chuva, dinheiro, sanidade física, sanidade mental, filhos, não são assuntos de vida eterna. No céu não tem chuva e seca. Isso é assunto da vida aqui agora, enquanto você caminha aqui agora. E o resultado disso é a perda da vida abundante. Se você não foi feito por Deus para sepultar filhos, está sepultando filhos, tem alguma coisa fora do lugar. Se a promessa de Deus é que aquele que anda no caminho do Senhor, não escuta o conselho do ímpio, faz tudo que Deus manda, tudo que Ele faz será bem sucedido, e por que na minha vida não está acontecendo isso? Se Deus é bom o tempo todo? Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que todas coisas?
Jesus fala isso para os discípulos que estavam preocupados com a sobrevivência. Vocês estão preocupados com o que vão comer, calçar, vestir? Preocupa não. Vosso Pai alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo, não vai deixar faltar nada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, o básico do básico do básico. Mas Deus não quer dar só o básico. Agrada do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Hoje um irmão me abraçou com tanto carinho lá no hotel que ela foi me buscar, emocionada. Pastora, Deus está realizando hoje um desejo do meu coração. Desejo do coração é algo que você não vai depender dele para viver a vida eterna, mas vai alegrar a sua vida na terra. Agrade do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Mas tem mais, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Ele tem preparado para aquele que nunca ninguém viu, nunca ninguém imaginou, nunca ninguém pensou. É o extra do extra do extra do extra, é o plus. Dia 7 de agosto, na cidade de Aquidauana, a cidade vai fazer uma homenagem para mim, que nasci em Aquidauana. Mas quando eu vivi no Aquidauana, eu vivia no lixo. Do lixão de Aquidauana para o mundo é a minha história no YouTube. E agora vai ser o lugar da dupla honra, vai ter outdoor na cidade. Quando que eu podia imaginar isso na minha vida? Quando? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que eu estou dizendo para você é que Deus é bom o tempo todo. Ele quer dar o básico, Ele quer dar o desejo do coração, Ele quer dar o que você nunca nem pensou. Mas por que não acontece? Por que famílias e famílias e famílias estão vivendo de choro? Estão vivendo de dependência financeira total e nada dá certo? Eu diria para você o seguinte: não existe sorte e azar. Não é o pai que fica provando você. Imagine se eu vou ficar matando meu filho para provar meu filho, dando doença para ele. Se vós sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se Ele deu o filho para ser executado no meu lugar, o que mais Ele não me dará, está escrito na palavra. Por que então acontece da vida não ser abundante? A vida eterna, maravilhosa, virá. Ele virá. Mas por que por enquanto essa vida eterna não chega? Está comprando o almoço, vendendo o almoço para comprar o jantar. Não consegue ter saúde. Não consegue ter provisão financeira suficiente. O que ganhar vai embora. Não consegue realizar nenhum sonho, nenhum projeto. Essas indagações começaram a vir na minha vida. Até que aconteceu algo. Quem conhece a minha história, quem viu o meu testemunho, está lá no meu canal do YouTube, do Lixão de Aquidauana para o Mundo, sabe que Pastor Otto, meu lindo marido, ele é um show. A hora que você chegar perto dele, você olha para ele, ele vai fazer 90 anos daqui 3 anos, mas é um garotão. Saudável, bonito, bem arrumado. Na hora que eu for descer daqui, eu vou fazer ele subir para me buscar, para você ver. Quando nós nos casamos, eu ganhei o céu, porque eu não só ganhei um grande marido, não só ganhei um homem tão especial. 10 de julho, daqui a pouco, nós vamos fazer 60 anos de casado, bodas de diamante. Mas eu ganhei uma família. O Otto nasceu no lar cristão, Dona Guiomar era o nome da mãe dele, teve 10 filhos, ele é o 9º. Se você não quer ter muitos filhos, eu vou te contar, o 9º é o melhor, pode ir tendo filho à vontade.
ela criou mais 4, porque ela achou 10 pouco. Família de crente, ela se converteu com 14 anos, solteira ainda. Todos os filhos nasceram, ela já estava no Evangelho. Dona Guiomar foi fundadora de igreja. Dona Guiomar gerou filhos apaixonados por Deus. Uma filha da Dona Guiomar foi missionária da Junta de Missões Nacionais da Denominação Batista. Mais de 30 anos no campo missionário. Netos nascem já aprendendo tudo sobre Jesus. Dona Guiomar, evangelista, não chegava uma pessoa perto dela sem ela pregar Jesus. Eu creio que a minha conversão é fruto de oração dela, porque certamente ela orava pelas esposas que os filhos teriam desde que eles nasceram, não tenho dúvida disso. E aí eu chego naquela família, maravilha. Diferente da minha mãe drogada em cima de uma cama, meu pai promíscuo, falando bobagem, mostrando fotos imundas, deixando a família, indo embora, voltando, ia e voltava. Mas eu encontrei uma família de cristão verdadeiro, não era fachada, não. Mas algo naquela família me impressionou e eu não conseguia compreender. Por que todo mundo é crente nessa família? Por que todo mundo é crente de carteirinha, exemplo, testemunho vivo de vida cristã, e os meninos morrem prematuramente? Os filhos homens morrem prematuramente. O primeiro filho da Dona Guiomar, ela contava, porque quando eu casei, já tinha acontecido há muitos anos esse episódio, o Otto é o 9º, o primeiro filho dela morreu com 2 anos e meio. Ela estava lavando roupa na beira de um riacho, a família toda com vocação rural, e a criança começa a gritar: "Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça", e cai morto, sangrando pelo nariz, pelo ouvido, pelo cano dos olhos. Aneurisma, explodiu uma veia na cabeça. Aneurisma. 2 anos e meio, aneurisma? Sim. Aí o segundo filho da Dona Guiomar era uma menina. Essa menina cresce, vira uma mulher, tem o primeiro filho dela, homem. Esse filho deu o nome de Milton. Milton era um homem de Deus. A Bíblia fala que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas a verdade se estabelece. Não era 2 ou 3 testemunhas, era uma igreja inteira na cidade de Assis. Primeira igreja batista de Assis. Testemunhava quem era o Milton. Menino santo. Escolheu casar virgem, para não ter fornicação. 18 anos casou, já tinha um filhinho de 2 anos e meio com 22 anos. Era líder de adolescentes, líder de jovens na igreja. Trabalhava na rede ferroviária federal. Ele era chefe da oficina dos trens, para conselho dos trens lá em Assis. Trabalhava na oficina do pai dele, fazendo serviços a diesel, em caminhão e carros de diesel que precisava de ajuda. Comprou uma Kombi para fazer um extra, porque nasce a criança, precisa de mais dinheiro. Aí fazia transporte escolar para uma faculdade, levava alunos para a faculdade, trazia alunos da faculdade. Um belo dia, na cabeceira de uma ponte, ele bate a Kombi. Ninguém leva um arranhão, cheia de aluno a Kombi. E ele teve um traumatismo craniano e morreu. Deve ter sangramento, bateu a cabeça, já chegou morto no hospital. O outro filho da Dona Guiomar, todo mundo do meio rural, vocação rural. Ele tinha paixão por trator, desde pequenininho. O pai subia no trator para fazer o serviço da terra, ele subia junto. Lógico, se tornou um tratorista, de excelência. Fazia o trabalho na terra do pai, fazia o trabalho na terra de todo mundo para ganhar como tratorista. Desmontava o trator, montava o trator, sabia tudo de trator. E um dia ele morreu esmagado embaixo do trator. 18 anos. E quando você fala assim, é tão simples morrer esmagado embaixo de um trator, mas essa história foi muito dolorosa. Porque essa família de crentes, essa família numerosa, reunia-se todo ano, entre 15 de dezembro e até 3 de janeiro, para passar Natal e Ano Novo junto. A família inteira se reunia. A primeira vez que eu vi essa reunião, porque quando eu casei,
e o Otto é o penúltimo, e a irmã caçula dele já estava casada, então ele foi o último a casar nessa família. Primeira festa de família de fim de ano que eu fui, eu fiquei apaixonada por essa família. Dona Guiomar já tinha 27 netos quando eu casei. Quando chegava todo mundo para ficar do dia 15 de dezembro até 3 de janeiro juntos, como que vai acomodar esse povo todo? E as noras? E os genros? E as crianças? 27 netos? Muito simples. Colchonete na sala inteira, tira os móveis, vira um salão de colchonete, fica todo mundo amontoado igual carneiro. Mas só alegria. Fazendo bolo, fazendo pamonha, fazendo doce, fazendo arroz. Era cozinha dia e noite. E alegria, 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 alegria. E aí, antes de entrar para a magistratura, eu fui funcionária do Banco Central do Brasil. Minha carreira profissional, professora, depois Autarquia Federal, Banco Central, cheguei a ser advogada do banco, depois fui para a magistratura. O Otto Banco do Brasil, gerente no Rio de Janeiro, numa grande agência. Nós não podíamos ir dia 15 de dezembro, só podíamos ir 23 de dezembro. Todo mundo vai dia 15, nós vamos 23, passa Natal e Ano Novo e volta para trabalhar no serviço público que nós tínhamos o emprego. E aí esse moço, tia, já que vocês não vão no dia 15, eu não vou com meu pai, eu vou esperar vocês passam aqui e me pegam. É o caminho. E aí eu vou ganhar mais uns trocados, que eu estou fazendo um trabalho numa terra, e vou trabalhar mais um pouco. E assim ficou combinado. Ficou combinado que ele ia de manhã ainda trabalhar no dia 23, porque entre o Rio de Janeiro e a cidade dele, e lá no Rio de Janeiro nós morávamos, ainda decorreriam muitas horas, daria tempo dele trabalhar de manhã ainda, e ganhar uns trocados mais. E quando chegamos depois do almoço, para daí pegar a rodovia Castelo Branco, para terminar de chegar em Assis, ele não tinha voltado para casa. E achamos que o trator estava quebrado, porque ele era o consertador de trator, ele está lá penando com o trator dele. E fomos atrás, porque queríamos ir embora logo, chegar para encontrar a família logo. E encontramos um corpo esmagado embaixo do trator. E esse corpo estava esmagado há muitas horas. Até que você tira, leva para o Instituto Médico Legal, passa por toda a burocracia para poder carregar um corpo para outra cidade. Mas não dá mais tempo de fazer nada. O corpo já está em rigidez cadavérica, não tem como você fazer a maquiagem do cadáver. E aí a solução qual foi? Um caixão lacrado. Bota aquele corpo ali que já estava dilacerado dentro de um caixão lacrado. Agora você imagine o que é isso, toda a família reunida, toda a família reunida para uma festa, e agora está recebendo um corpo dentro de um caixão. E a reunião vai servir para o sepultamento desse moço. Foi terrível. Você conta, é uma história fácil de contar, mas não é uma história fácil de viver, não. E assim foi. Morrem os primeiros homens, morrem os primeiros homens, morrem os primeiros homens, até chegar em nós. Nosso primeiro filho homem, nós tínhamos uma menina, 3 aninhos. Nosso primeiro filho homem nasceu com 4,2 kg. Enorme. Meu pai era um homem alto, minha mãe pequenininha, eu herdei a baixa estatura dela, mas os meus filhos, e esse menino era bem grande, 4,2 kg nessa barriga aqui. Os médicos eram amigos, nós jogávamos xadrez com os médicos. Alguns dias da semana eles iam para a nossa casa, no fim da tarde jogávamos xadrez. Eles nos deram de presente o parto e a assistência da criança. A criança era tão robusta que não ficou no berçário. Veio para o quarto. Instalado um bercinho, do lado esquerdo da minha cama, lá na ponta, a criança veio. Peguei no colo, dei mamar, beijei o pezinho. Robusta, saudável. 12 horas depois entra a enfermeira para medir minha pressão, temperatura, porque cesárea era um corte enorme naquele tempo. Chega perto de mim, faz os exames, aí vai para o bercinho. Eu vi que ela levou um susto. Levou um susto,
Saiu correndo, eu pensei, tem alguma coisa errada. Volta com o médico toca na criança, tira a criança do berço, leva a criança para outro lugar. Daqui a pouco ele entra e fala, teu filho está morto. Você nunca mais esquece dessa frase, dessa voz, você nunca mais esquece. A médica pediatra, ela disse assim para mim, Tânia, não tem explicação para a morte do teu filho, não tem. Se tivesse um sinal de uma anomalia respiratória ou cardíaca, eu teria colocado numa UTI neonatal, não daria para o quarto. Teu filho não tinha nada que pudesse indicar que ele estaria morto agora. Eu não sei te dizer o que aconteceu. Como não sabe? Você é médico? Não sei. Não tem um sinal no corpo dele que indique, porque ele morreu. A nossa palavra de crente é uma linguagem especial. Existe português, inglês, japonês, francês, existe crentez também. No crentez você fica dizendo frases bíblicas. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, toda dádiva, todo dom perfeito vem dele, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Mas nada disso explicava o que aconteceu. Nada disso. Eu nunca blasfemei, nunca falei contra Deus, mas eu queria saber o que aconteceu. Até que chegou uma irmãzinha carinhosa, ela disse para mim, Tânia, você chorou 3 dias por causa de um bebê que viveu só 12 horas. Você ficou inchada. Imagine se essa criança vivesse 12 anos. Você teria tantas coisas para lembrar. Tantas memórias de aniversário, primeiro dia de escola, da primeira palavrinha, das brincadeiras. Você ia sofrer muito mais. Então imagine o seguinte, Deus que é onisciente, conhece o presente, passado e futuro do mesmo jeito, porque a presciência de Deus faz ele saber o futuro. Diga que ele viu essa criança com 12 anos sofrer um acidente, ter uma doença grave, morrer, e você sofrer muito mais. Então pense que Deus abreviou o teu sofrimento. Pense nisso. Vai ser uma forma de você entender o que aconteceu. Eu não respondia. Mas eu pensava, se Deus é onisciente, se na onisciência tem presciência, e eu sei que é, eu sei que tem, ele viu essa criança morrendo com 12 horas de nascido, por que ele colocou na minha barriga? O homem não faz filhos? Quando a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre e o galardão, os filhos são espíritos que têm uma alma, que estão dentro de um corpo. Deus fala para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci, no mundo espiritual, já conheceu Jeremias. Davi fala no Salmo 139, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus faz o osso, Ele não manda só o espírito e a alma, Ele manda um espírito, dá uma alma e faz o corpo, é Ele que faz. Se o Senhor sabia, por que o Senhor fez? Se o Senhor fez para matar com 12 horas de nascido, por que o Senhor deixou minha barriga ficar tão grande? Meu corpo ficar deformado? Um corte enorme no meu corpo? Por que o Senhor deixou estar cheia de leite? Eu tinha febre de leite, empedrado o peito e o filho morto. Por que o Senhor deixou eu preparar minha menininha para receber uma criança? Simone, mamãe está engordando porque tem um bebê aqui dentro. Filhinha, vai chegar um bebê nessa casa. Você vai ter um bebê. Bota a mão aqui. Está vendo? Está mexendo. 8 meses, 7 meses, começa a mexer a barriga, cotovelo, perninha. Eu preparei a minha filha para ela não ter ciúmes, para ela se alegrar. Ela me ajudou a arrumar o quartinho. Ela me ajudou a lavar as roupinhas que eu comprei. Ela me ajudou a enfeitar tudo. Na hora de ir para o hospital, filhinha, você não pode ir. Criança não pode ficar no hospital, você vai ficar com a vovó. Mas a mamãe não vai demorar e vai voltar com o bebê. Por que Deus deixou eu fazer tudo isso e voltar com um caixão e uma criança morta dentro? Deus, eu não entendo, eu não entendo. Eu só quero entender por quê. E aí eu fiz uma pergunta para Deus.
Tem morte de bebê na Bíblia? De bebê. Tem morte de bebê na Bíblia? O Espírito responde: tem. Duas hipóteses: martirização e maldição. Martirização, bebês são martirizados nas mãos de homens maus, ou ao mando de homens maus. Como o faraó manda matar os bebês, para que não multiplicasse o povo na terra de Gósen. Herodes manda matar as crianças. Nas guerras nos campos missionários, morte de bebê. Morte com extrema maldade, sem nenhuma misericórdia, fazendo mártires na terra. Mas meu bebê não foi mártir. Não teve guerra, não teve Herodes, não teve faraó, não teve homem mandando matar meu bebê. E qual é a outra hipótese? Maldição. É maldição. Então eu quero ver, meu Pai, me mostra na palavra. Me mostra na palavra como é que esse negócio de maldição matar bebê. E Deus me mostra a história de Davi, o salmista de Israel, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. É elevado a rei, e já estava como rei, quando adultera e mata. Davi, quando esteve foragido de Saul, porque Saul era um endemoniado, Saul tinha inveja. Inveja é um sentimento decorrente de uma sabedoria humana, carnal e demoníaca. Você pensa que toda sabedoria vem de Deus? Nananina, não. O livro de Tiago fala que nem toda sabedoria vem de Deus. Tem uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca, e um dos frutos dessa sabedoria é inveja, sentimento faccioso. Quando Davi vai trabalhar junto com Urias, com Saul, Saul não vê um cooperador, Saul não vê um homem que Deus está trazendo para ele para valorizar o reinado dele. Ele vê um rival. Ele tem inveja de Davi. E ele quer matar Davi. E Davi, para não morrer, teve que fugir, se pirulitou, como dizem aí. Quando você escuta falar, exemplo de Davi e Saul, não se rebele contra a autoridade, não se levante contra a autoridade, contra o ungido do Senhor, não se levante, não se rebele, mas não fique embaixo, porque se a autoridade for abusiva, você morre, pode morrer fisicamente ou ministerialmente. Um líder espiritual que não consegue valorizar os seus liderados, que não consegue vê-los crescer e se alegrar com o crescimento deles, que quer que todo mundo esteja embaixo do pé deles, sem ver o crescimento, esse homem é uma autoridade abusiva. E se Davi fica, morre. Se Davi fica, morre. Teve que fugir. Foge com a roupa do corpo. Passa por louco e vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. Lá na Caverna de Adulão tinha homens endividados, amargurados e eu acrescento desesperados. E Davi fez-se chefe deles. É como a Cracolândia em São Paulo, eu imagino assim. E Davi foi chefiar aqueles homens, e Davi prepara um novo exército, porque o exército que ele treinou e que Saul, endemoniado e invejoso, usa, é para matar ele agora, tá? Está o encalço dele. Como que ele vai confiar no exército que quer matá-lo? Davi sabia que o que Deus fez ia se cumprir. Davi manda um profeta com um chifre cheio de azeite na casa de Jessé, porque escolheu Davi para ser rei. E Davi sabia que ia ser rei. E agora ele precisa de um novo exército. E lá na Caverna de Adulão, ele forma um novo exército. E ali estão os homens que seriam os valentes de Davi no futuro. E no meio dos valentes de Davi tem um muito especial, chama Urias. Eu creio que era o mais íntimo de Davi, o mais leal. Porque Davi construiu a casa de Urias do lado da casa dele. Ele tinha tanta intimidade com aquele homem que a casa era vizinha. E aí tem uma guerra contra os amonitas. Urias tinha que estar na guerra, e estava, e Davi tinha que estar na guerra e não estava, estava em casa. Deixou de cumprir o seu papel de guerreiro.
depôs as armas. O diabo não depõe as armas nunca. E Davi olha para a casa de Urias, está vazia do marido e a mulher está sozinha. E Davi manda chamar essa mulher, deita com ela, adultera. Eu acho que Davi pensou, ninguém sabe, ninguém viu, mas no mundo espiritual nada fica encoberto. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E a mulher engravida. Quando ela manda a notícia que está grávida, acabou o segredo. A hora que a barriga crescer, com quem que ela se deitou? Vão apedrejar, pela pena, apedrejamento. Ela vai gritar, é filho do rei agora. E agora o rei vai ficar mal. Vai ter que ser apedrejado também. Davi tem uma ideia. Um pecado, queridos, chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. A ideia é manipular Urias. Para Urias vir para casa e deitar com ela. Guerras duram meses, esse homem está sedento de sexo, abstinência sexual, ele vai chegar em casa e vai deitar com a mulher linda dele. E o filho que está na barriga dela, que é meu, ele vai pensar que é dele, porque ninguém faz conta. Ele manda chamar Urias do campo de batalha, para dar notícia do campo de batalha. É a mesma coisa que eu falar para você, vai lá em São Paulo e traz um paulista para me dar notícia de São Paulo. Por que você mesmo não traz a notícia de São Paulo? Já que você foi lá, por que tem que vir um de lá? Ele não quer notícia, ele quer Urias. Mas eu entro na história, eu imagino Urias no lugar, me imagino no lugar de Urias. O rei não só me colocou para morar do lado da casa dele, é meu amigo, como só em mim que ele confia, para ter notícia do campo de batalha. É a mim que ele manda chamar, é a mim que ele vai ouvir, é o meu relatório que vai ter valor para ele. E Urias vem, feliz da vida. Davi não quer relatório, Davi quer que a mulher deite com Urias. Quando Urias termina o relatório, ele quer mandar Urias de volta para o campo de batalha? Não, ele fala, vai para casa. Urias fala, não, rei, vou não. Todos os outros homens estão lá. E todos eles estão em abstinência. Eles guerreiam a guerra de Israel, eu não vou para casa. Aí o rei tem uma ideia, convida Urias para jantar. Oh, mas quanta honra sentar na mesa do rei. Olha como eu sou importante para o rei, ele deve ter pensado. Mas o interesse era embebedar Urias. Deus não esconde os efeitos do álcool na palavra. Não esconde. Ele embebeda Urias esperando que bêbado Urias fosse para casa. Perdesse a dignidade. As pessoas muitas vezes fazem embriagados o que não fariam sóbrias. Exemplo bíblico. Ló, embriagado, faz sexo com 2 filhas. Por que elas embriagaram Ló? Porque sobra ele não faria. Abuso sexual incestuoso por causa do álcool. Aí, Urias fica bêbado, mas não vai para casa. A dignidade de Urias era a prova de álcool. E agora Davi só tem uma solução: matar Urias. Porque se a mulher fica viúva, acabou o problema. Ele casa com a viúva e ninguém faz conta de gravidez. Vai nascer a criança e vão pensar que nasceu depois que casou, que foi gerada depois que casou. E como que ele mata Urias? Ele não é bobo, ele não vai matar Urias no palácio. Ele dá uma carta para Urias levar. Urias leva na mão uma carta com a sua sentença de morte. Na carta, sabe o que Davi escreve para o homem que era o comandante da batalha? Coloque Urias na linha de frente, sozinho, no lugar mais perigoso, para que morra. Para que morra. Para que morra. E assim foi, Urias morreu. E Davi casa com a viúva. E a criança nasce, e Deus deixou esperar, deixou passar o tempo até a criança nascer. Mais de 9 meses, quando Deus manda um profeta no aposento de Davi para confrontá-lo. E o profeta é Natã, e o profeta vai e conta uma historinha, depois entra no assunto. E o profeta fala para o rei, disse assim:
Versículo 9 de 2 Samuel 12. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da sua casa. Casa é família. Aqui é família. Assim diz o Senhor, não é Natã que está falando, é Deus, pela boca de Natã. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Davi se arrepende. O arrependimento sempre foi eficaz para cancelar o pecado, desde o Velho Testamento. Quando Davi fala, pequei contra o Senhor, a resposta do profeta, não morrerás, não morrerás. Maravilhosamente seria se terminasse aqui a história, mas não terminou. O profeta diz, mas, como deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Também, língua portuguesa, vai morrer mais filho seu, e também essa criança vai morrer. Também o filho que te nasceu morrerá. O que foi blasfemar os inimigos do Senhor? Quem são os inimigos do Senhor? Isso foi feito em oculto. Os demônios. Os demônios não fazem o que Deus faz no cumprimento da lei, mas eles reivindicam de Deus o cumprimento da lei. O Senhor tem uma lei. Nessa lei o Senhor escreveu, não adulterarás, não matarás. E o Senhor escreveu que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Davi matou, Davi adulterou. O Senhor vai ou não vai cumprir essa lei? O Senhor vai ou não vai tocar na descendência de Davi? Que juiz é o Senhor? O Senhor é parcial? O Senhor toma partido daquele que o Senhor ama? Essa foi a blasfêmia de Satanás. O Senhor não tem o seu trono assentado na justiça? E agora? Versículo 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. Versículo 18. No 7º dia morreu a criança. Quem matou a criança? Quem? Diga, Deus matou a criança. Não foi o diabo, foi Deus. Sabe o que é a maldição? É um ato de justiça de Deus. É a aplicação da lei de Deus. Eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. É Ele que faz. É Ele que mata. Ele que extermina. Quando Deus me mostrou isso, eu falei, então foi o Senhor que levou meu filho? Sim. E maldição sem causa não se cumpre. O filho de Davi o Senhor matou porque ele derramou o sangue de Urias. E o meu filho, por quê? Por que os filhos dos filhos da dona Guiomar, por que o primeiro filho da dona Guiomar também o Senhor matou? Porque teve derramamento de sangue nessa família. Porque teve antepassado que tinha escravo e que derramou sangue. Porque houve atrocidade e o sangue derramado clama diante de Deus. E os demônios chegam diante de Deus e dizem, o Senhor não vai aplicar a tua lei? O Senhor não vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos? E nós entendemos o que acontecia nessa família. E aí nós fizemos aquilo que estava no livro de Levítico. Confessamos os nossos pecados e os pecados dos antepassados. Mas se eu confesso o pecado do antepassado, ele vai ser salvo? Não. A alma que pecar, essa morrerá. Eu vou ter o direito de renunciar à herança que eu recebo por causa do pecado dele. Porque o mundo espiritual é legal. E sabe como é no mundo natural? Para você renunciar a uma herança, você tem que ir ao juiz com uma petição de renúncia ao direito de herança. Existem dois tipos de processo. Um de jurisdição contenciosa, que é uma briga, uma lide, uma pretensão resistida. Um quer, outro não quer, vai para o juiz decidir. Mas existe uma ação de jurisdição
voluntária, não é contenciosa, não é briga. Eu quero que o juiz decida alguma coisa para mim sem brigar com ninguém. Eu não quero herança. Meu pai morreu, eu sou rico, meu irmão é pobre, eu quero renunciar ao direito de herança e deixar tudinho para o meu irmão. Ele vai precisar mais do que eu. Então não pega, não basta que não pegue. Eu posso não pegar, mas o meu filho pode pegar. Porque o direito é sucessório. E para que ninguém mais pegue, precisa acabar a herança, o direito de herança. Tem que entrar com ação voluntária, desistindo ao direito de herança. O juiz vai chamar, vai me ouvir, vai querer saber se eu não estou sendo pressionado e quando concordar com a minha petição, vai homologar. E como que eu faço essa petição? Eu conto quem é o meu pai, eu conto que os bens que ele tem são tais, eu conto que eu sou o descendente e eu renuncio. É exatamente assim no mundo espiritual. Eu conto quem é o meu pai, eu conto os pecados dele, que resultaram na herança, e eu renuncio ao direito de herança, porque eu confesso os pecados dele. E só pecado que confessa que você pode tirar do mundo espiritual. Enquanto não confessa, não pode tirar do mundo espiritual. Meu Deus, é tão simples. É legal, mas é simples. É direito, é lei. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é lei. Do Gênesis ao Apocalipse, juridicamente, você vai entender o mundo espiritual. E vai entender tudo o que acontece. A partir dali, da minha história, eu comecei a procurar na Bíblia tudo sobre esse assunto. E a partir daí, eu comecei a ensinar. Eu vou parar por aqui, porque tem gente precisando sair já, pela hora. O pastor me permitiu ficar até 10 horas, por isso eu fiquei. E amanhã, se você quiser saber o que mais Deus tem para ensinar a respeito disso, eu desafio você a voltar. E amanhã, no final de tudo, nós vamos fazer renúncia às heranças espirituais malignas que recebemos. Nós vamos levar ao Supremo Juiz a nossa petição, renunciando ao direito de herança. Mas você precisa vir, porque sem compreender, vai ser só uma reza para você. No mundo espiritual as coisas acontecem pela palavra, mas tem que crer com o coração. Pastora, eu já participei de reunião para quebra de maldição. Você não quebrou nada, ela continua te quebrando. As maldições só acabam quando faz do jeito que Deus mandou fazer. Por isso que Daniel só saiu do cativeiro quando ele confessou os pecados dos antepassados. Rompeu a causa pela qual estava naquele mundo de cativeiro desde Nabucodonosor. Eu vou fazer uma oração, pedindo que o Senhor te leve em paz e segurança, e que dê a você condição de voltar aqui no dia de amanhã, para não ficar com a história pela metade. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigada pelo privilégio de ministrar a Tua Palavra, de ensinar a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por esse espaço que foi aberto, por esses líderes desse ministério que têm interesse em aprender e ensinar o rebanho. Obrigada pelos pastores que o Senhor trouxe aqui, papai. Certamente eles têm interesse, por isso estão aqui, e certamente vão poder ajudar aqueles que estão debaixo da autoridade deles. Dá-nos uma boa noite de sono, leva-nos em paz e segurança para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Vamos colocar em pé. Quantos foram abençoados nessa noite? O Evangelho, pastora Tânia, ele é tão simples quando a gente entende ele. Não é? É tão simples quando você consegue compreender o Evangelho. E hoje foi uma aula de compreensão do Evangelho aqui. Quem entendeu? Então amanhã, a pastora vai estar... É bonito. Gosto não se discute, né, irmão? Graças a Deus, pastora Tânia, pastor Otto,
Vou orar por vocês dois aqui com o povo. Que Deus abençoe. Eu não vou orar para Deus abrir os olhos da senhora para ver que ele não é tão bonito assim, não. Vocês são do Rio de Janeiro? Não? É Flamengo? Não. Graças a Deus. Senão eu ia falar que é meu vice. Irmãos, eu fui muito abençoado, de verdade. Eu quero que você venha amanhã. É um privilégio. Tem certas coisas, irmãos, tem certas coisas que é como oportunidade. Passa. Passa. Você decide pegar ou não. Você decide pegar ou não. Todo mundo luta com balança. Você não luta com balança? Quem luta com balança? Quem luta com balança? Aí, um dia desse, eu fui entender uma coisa lutando com balança. Que eu posso comer um pão por dia, de manhã e um pão à noite, desde que eu coloque um ovo dentro. A pessoa que me explicou fez assim na minha cabeça. Entendi. Eu não quero saber o que você pensa. Eu quero saber o que eu acredito. Eu entendi. Aí ele falou assim, você pode tomar todo dia uma Coca-Cola. De manhã e à tarde, desde que seja zero. O senhor está tomando? Eu gosto de água. Gosto de água. Mas, quando eu posso, eu tomo, porque eu entendi. Então, as coisas você tem que entender. E hoje a gente entendeu que nós temos uma herança. E eu, na minha linguagem, quando eu prego, eu falo que a herança, ela procura uma cabeça. Ela acha uma cabeça. Se ela não achar a cabeça do pai, do filho, ela vai procurando. Ela vai para lado, para todo lado. Mas a sua herança não é de 4 gerações. A minha herança é de 1000 gerações abençoadas. E por isso amanhã você venha e recebe essa palavra. Só que eu vou desafiar você. Irmãos, tem muita gente sofrendo, que você conhece. Gente que não sai do vermelho, gente que não sai da doença, gente que não sai de situações de risco. E eu desafio você a convidar essa pessoa para vir, às vezes dentro da sua própria casa. E que Deus abençoe, porque quando você casa, além de você casar o Otto com a Tânia, ela trouxe a herança dele e ele trouxe a herança dela, porque a gente é uma só carne. Então eu peguei a herança da Lourdes. Família difícil, irmão. Então eu tenho que orar mais. E ela pegou a herança da minha casa. Família, a última casa da rua. Mas Deus juntou as nossas heranças quebradas na cruz e nos transformou em gente abençoada igual você. Então amanhã eu convido você. Levanta a sua mão. Pai querido, aqui está a pastora, o pastor. Deus, um presente para a gente nesse momento de ministração. E eu peço que o Teu Espírito Santo cuide deles. Pai, dá sempre essa palavra fácil para a Tua serva. Essa palavra que ela consiga trazer para nós o entendimento através do Teu Espírito Santo. Porque a boca fala, mas o Espírito que está na vida dela testemunha no nosso espírito estas verdades. No nome de Jesus, amém.